Literatura Sagrada, História e Ciências das Religiões. E muito feliz por compor a mesa com os valorosos colegas. Vamos trabalhar? Vamos fazer desse colóquio tudo que ele já está sendo, né? em qualidade e estudo e aprendizado. Se me permitirem os respectivos orientadores, eu sugiro aos estudantes, anotem, a menos que você tenha uma memória prodigiosa, pode ser, o ideal é que você anote, como aliás eu costumo fazer nas apresentações, e aproveitem o momento e a singularidade, a qualidade do trabalho que está sendo feito. Então, para dar início às conferências, a professora doutora Aila Luísa Pinheiro de Andrade, com o tema A Diáspora Judaica no Período Helenista, Diálogos e Tensões. Um tema instigante com a professora Aila. Professora, pode falar. Muito obrigada, bom dia. Eu preparei um texto numa linguagem coloquial, depois eu acho que ele se transforma num artigo, mas por enquanto não, né? Eu gosto de manter esse estilo conversa quando estamos aqui apresentando alguma coisa. Então, o meu tema, ele surgiu quando eu estava preparando, sempre preparo a matéria chamada Escritos Sapienciais, lá na Faculdade Católica. E a gente vai fazendo muitas leituras e eu gosto muito de ler livros históricos, né? Eu até deveria fazer essa conferência junto com o professor Valmor, né? E de início estava assim, e foi por causa dele que eu escolhi esse tema, já que eu estava coordenando o evento. Então deixei que primeiro os professores colocassem os temas, né? Exceto o do professor Manuel Tato, que eu sugeri porque ele publicou recentemente sobre esse tema. Mas aí o professor João Luiz não pôde vir, que a gente lamenta a ausência dele, mas por uns problemas que estão além das possibilidades dele de estar aqui. E então eu não queria estar junto com o professor André Cavalcante, porque eu vou falar umas bobagens a respeito da história. E ele está aqui ao meu lado, mas quando a gente erra em teologia, a gente comete heresia. Agora, quando a gente erra em história, eu não sei bem como é o nome disso. Mas, enfim... Né? Vou aprender com você. Então, enfim, vamos lá. Porque, assim, a gente vai fazendo essas leituras e alguns insights, né, eles vão surgindo. E a gente não tem uma vida muito corrida, não tem, às vezes tem, mas a gente anota a ideia. E depois disso aqui, a gente volta, de algum momento, a gente volta a isso aqui, né? Então, dessas ideias que estavam guardadas a partir da leitura, eu pensei que seria um momento oportuno para partilhar com vocês esses insights que surgiram a partir da leitura dessas obras. Então, nessa conferência, eu vou abordar primeiramente, que ela se chama A Diáspora Judaica no Período Helenista, Diálogos e Tensões. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre o termo, né, diáspora, e no sentido judaico, e enfocar mais o período helenista. Então, não vamos aqui ver todas as diásporas judaicas, que a gente às vezes esquece que são várias, pensa que é uma só, né? Mas são pelo menos três, né? Três grandes diásporas. E depois ver, dentro desse período helenista, qual foi a atitude dos judeus, se foi atitude de diálogo ou atitude de intenções, de rejeição à cultura helênica. Quem dialogou e quem rejeitou? Que motivos levaram ao diálogo ou às tensões? Então, a primeira parte que eu fui uma aluna dos jesuítas quando era criança, depois adulto fui aluna dos jesuítas, então a gente divide tudo em três partes. Então, a primeira parte é terminologia e história, né? Que vou levar alguns minutos apenas, que é uma parte mais introdutória. Então,
Sobre a terminologia e a história do que seria a diáspora helenista, a gente tem que remontar ao exílio da Babilônia em 587. Nessa época, os judeus foram exilados, não todos, mas apenas a elite que poderia provocar uma rebelião. Então, foram para a Babilônia, principalmente os nobres, os intelectuais e os artesãos, os artífices do metal, porque os artífices, eles poderiam produzir armas, né? Espadas, escudos. Então, essa elite do reino de Judá foi para a Babilônia e em 538, com a conquista da Babilônia pelos persas, foi em 539, em 538 eles foram permitidos de voltar para a terra de origem, o antigo reino de Judá, com algumas diferenças. Eles não teriam mais o poder do monarca. Então, agora quem iria liderar em nome do rei persa era o sumo sacerdote. Bom, para reformular a religião, eles pensaram que uma exigência fundamental seria a separação com os estrangeiros. Não permitir casamentos com mulheres estrangeiras, porque as mulheres que eram responsáveis pela primeira parte da educação das crianças, dos filhos. Então, casar com uma mulher estrangeira era complicado, porque as crianças iam receber primeiro a cultura gentílica. E isso ficou muito difícil, de realizar essa pureza religiosa baseada no livro que eles escreveram enquanto estavam no exílio, que foi principalmente a Torá, ou a Lei de Moisés, ou o Pentateuco. Então, a maioria dos exilados não voltou para a terra de seus antepassados, não voltou para o antigo reino de Judá. Aqui nessa nossa fala, nós sempre vamos falar Israel em vez de Palestina, porque além de que os judeus têm amizade com eles e eles leem as coisas que eu escrevo, isso aqui vai se tornar um artigo, também porque Palestina vai designar a permanência de outros povos que não são necessariamente judeus. Então, quando eu falar terra de Israel, é o que hoje em dia comumente se chamaria de Palestina. Então, a maioria desses judeus exilados não voltou para a terra dos seus antepassados, mas permaneceu na Babilônia e ainda se espalhou mais por aquela região ali, agora já até indo ao Golfo Pérsico, e agora já é um império persa que já tem mais mobilidade. Então, essa diáspora aí, o termo diáspora, é um termo grego que posteriormente, não nesse momento, mas no momento posterior, se usou esse termo grego para denominar a existência, a permanência do judeu fora da terra de Israel. Então, esse termo foi escolhido já num outro momento, que é um momento de outra dominação, que é a dominação helenista, porque ele denota semeadura, é o gesto do agricultor lançar as sementes sobre o solo, na antiguidade. Então, os judeus estão espalhados. Nós traduzimos por dispersão, mas é uma semeadura. Bom, então, essa diáspora aí é a diáspora oriental. São os judeus que ficam nessa região do Oriente Próximo. Então, para aqueles que não ficaram na diáspora, separar-se dos povos estrangeiros, que era o objetivo de quem não ficou na diáspora, o objetivo de quem voltou para a terra dos antepassados era fazer uma separação radical com os estrangeiros, para que pudesse viver a pureza da religião e da lei de Moisés. Então, isso aí ficou difícil, mesmo para quem voltou para a terra de Israel. Mesmo para quem não voltou para a diáspora, ficou difícil de
manter essa separação, porque o Império Persa foi conquistado por Alexandre Magno, e a política de Alexandre Magno era impor o idioma e a cultura grega, helênica, grega no sentido como os macedônios entendiam, né? Uma vez eu estava numa conferência lá na Universidade Federal do Amazonas e uma colega, a professora Socorro Jatobá, doutora em literatura grega, né? Tradutora de textos clássicos, e os biblistas falando os gregos, e aí depois ela disse, mas isso aí não é grego? Eu disse, não, professora, por uma questão de ordem, quando o biblista fala grego, ele está falando o grego miscigenado, como foi entendido pelos macedônios e imposto, né, durante o Império de Alexandre e os seus sucessores, né, seus generais sucessores. Então, dessa forma, então, o helenismo é uma expressão, né, a diáspora helenista, o helenismo, é uma expressão usada para dizer a assimilação que os judeus tiveram do idioma, da cultura, dos costumes gregos a partir do século IV até os primeiros séculos da era cristã. Isso aqui seria helenismo. Então, a nossa segunda parte agora é a diáspora no período helenista. O que isso aconteceu, o que foi, o que eles produziram, etc. Né? Então, isso aqui eu só dividi aqui para que a gente pudesse ter uma ideia do que teria sido essa diáspora. Então, a diáspora judaica no período helenista não deve ser confundida com a diáspora oriental, aquela da região da Mesopotâmia, e nem com aquela que se desenvolveu mais tarde no período romano, que é a diáspora ocidental. Então, quando no ano 70 os romanos destruíram o templo de Jerusalém, os judeus foram espalhados ao longo do Império Romano. Isso é diáspora ocidental. Então, trata-se da assimilação pelos judeus do estilo de vida grego, iniciado no Império Macedônio e continua durante o Império Romano. O período helenista, tecnicamente, surge com a derrota do Império Persa por Alexandre Magno, 334, 323. Mas a influência grega já tinha começado muito antes disso. Então, às vezes, também a gente encontra nos livros de história, não sei se eu sei escolher os melhores historiadores, porque o teólogo, às vezes, tem a impressão de que um livro de história é bom e não é, né? Então, mas as pessoas dizem assim que o helenismo, claro, foi imposto por Alexandre Magno para poder unificar o império que ele conquistou. Mas essa assimilação da cultura helênica, né, já é anterior, né? Já pelo comércio, pelos mercenários, né? Então, a influência do helenismo sobre a vida judaica não se deu apenas na diáspora. No leste da terra de Israel surgiu a Decápole. As 10 polis eram cidades tipicamente gregas dentro de uma região do Oriente, né? No lugar de antigas fundações semitas. A Decápole se tornou o centro de radiação da cultura helênica naquela região. Os nomes de lugares foram helenizados, o mesmo se deu com o nome de pessoas. O helenismo invadiu tudo, até mesmo os principais redutos do judaísmo, modificando a organização política, as leis, as relações públicas, a arte, as ciências, a transformação de matérias-primas, afetando os âmbitos mais comuns da vida e das associações do povo. Essa influência não se limitou à aristocracia, mas esteve presente em todos os estratos da sociedade judaica, embora os aristocratas fossem os que mais lucrassem com essas situações por causa das vantagens resultantes da colaboração com os dominadores estrangeiros. Então, Ciro, ele teve, não é o Gomes, aqui é perigoso falar Ciro aqui no Ceará. Ciro teve a ideia da política de colaboração espontânea. Então, ele aparentemente é muito bom para os povos dominados, e com isso os povos dominados não têm coragem de fazer rebelião, porque para um governante tão bom, quem vai se rebelar, não é? Não é o Gomes mesmo? Não era para ser, né? Tá? Mas existem muitas coisas em comum entre os sírios também. Então,
Quer dizer, para a aristocracia essa situação era muito confortável e vantajosa. Colaborar, aceitar o helenismo era algo vantajoso em vários sentidos, mas não só a aristocracia aderiu, né, ao helenismo. Então, a cidade de Alexandria, no Egito, fundada em 331 em homenagem a Alexandre Magno, tornou-se um grande centro de aprendizagem e de difusão da cultura grega. Ali o judaísmo helênico floresceu em grande escala. Fator decisivo foi a migração voluntária de judeus em busca de riqueza ou de desenvolvimento cultural durante o período ptolomaico sobre os judeus, que foi de 322 a 198. Uma grande comunidade judaica foi fundada em Alexandria sem grandes conflitos com os gregos. Então vejam, a diáspora helênica, ela é diferente das outras diásporas, porque a diáspora oriental, ela começou com o exílio. Os babilônicos levaram as elites judaicas para a Babilônia. Depois eles não se sentiram mais em condições de ir para a terra dos antepassados, porque teriam que abandonar toda a vida que eles construíram lá, os seus negócios, a família, casaram com mulheres do local, né? Não queriam abrir mão de toda uma vida que eles construíram lá na Babilônia. Mas o começo dessa diáspora é uma expulsão, quer dizer, é um exílio, né? Essas elites foram para lá exiladas. A diáspora ocidental, que se dá na época do período romano, também é uma diáspora que é forçada, né? Então, os judeus são expulsos de Jerusalém. A Jerusalém se torna uma polis, Hélia Capitolina, não é? Então, eles ficam sem poder voltar para lá. Então, é uma diáspora também que, apesar dos judeus estarem já ao longo do Império Romano, mas eles tinham as suas festividades, eles tinham aquelas visitas, eles podiam entrar e sair, né? Então, essa diáspora ocidental mesmo, como se chama, ela também foi forçada pelo poder político. Agora, a diáspora helênica não foi forçada por ninguém. A diáspora helênica, quer dizer, o judeu quis, em vista de comércio ou em vista de um desenvolvimento intelectual, de poder assimilar melhor a cultura helênica, ele voluntariamente foi ali para perto, que é Alexandria, certo? Então, é uma diáspora diferente, ela tem os seus inícios de forma diferente. Bom, aí é que está, porque quando Alexandre Magno morreu, teve aqueles conflitos todos da sucessão e, por fim, ficam com os 4 generais, depois de um longo período de confusão, né, de guerras e tudo mais. E aquela parte do reino de Judá, que é o sul, e com o Egito, pertence aos Ptolomeus. Certo? E a parte norte de Israel, com a Síria, fica para os Seleucidas. Né? Primeiro não fica com os Seleucidas, mas os Seleucidas já vêm conquistando e aí vão se apossando, e depois os Seleucidas vão também conquistar a parte de Israel que antigamente pertencia aos Ptolomeus. Então a gente vai ver isso aí, o que isso aí causou, porque o que nós temos, para a gente ver os diálogos e as tensões. Os judeus que foram para Alexandria, que voluntariamente foram para lá, eles continuaram sendo governados pela dinastia ptolomaica até que chegou o Império Romano, lá pelo ano 30 a.C. Então, eles eram governados pelos Ptolomeus e eles tinham, sem muitos conflitos religiosos, eles poderiam fazer um diálogo com a cultura helênica. Enquanto isso, os judeus que ficaram na terra de Israel estavam sendo governados pelos Seleucidas, e a partir do Antíoco Epífanes, ou Antíoco IV, houve uma intolerância religiosa. Então, eu tenho 2 tipos de judeu. Eu tenho um judeu na diáspora que ama o helenismo, e na mesma época eu tenho um judeu em Israel que odeia o helenismo porque está sendo oprimido pelo dominador e com intolerância religiosa.
A gente tem que ficar com esse contexto histórico muito claro para a gente entender por que na Bíblia e na literatura judaica tem obras contra o helenismo e obras a favor do helenismo na mesma época. Por quê? Porque estão em regiões diferentes, dominadas por helênicos diferentes, que têm postura diferente com isso, né? Então isso aí foi das coisas que me ajudou muito nos estudos bíblicos, né? Porque aí a gente ensina os livros sapienciais, que tem uma abertura para o helenismo, e na mesma época estamos lá com os macabeus e a literatura apocalíptica destruindo o helenismo. Então isso aí, para a gente entender, é só fechamento? Não, é uma reação ao poder político, né? Então, veja só, os judeus em Alexandria, eles não quiseram aderir totalmente ao helenismo. Então vamos ver como foi a situação deles. Em Alexandria, os judeus contavam com a proteção das leis civis. Não eram cidadãos da polis, nem o desejavam, pois tinham que renunciar à sua identidade judaica. Eles formavam um grupo distinto, classificado entre os politai. Para a gente entender bem, os politai era hoje como tipo as associações civis, as ONG, as igrejas, né? As associações. Então eles estavam entre os politais. Eles eram abaixo dos gregos, que eram cidadãos da polis, mas eles estavam acima da população egípcia nativa, que na época dos Ptolomeus, essa população não tinha valor algum, né? Então eles foram bastante massacrados. Nesse ponto, os judeus estavam acima deles, e até antes tinham ajudado como mercenário os governantes ptolomeus a dominarem os egípcios, por causa das rivalidades antigas entre judeus e egípcios. Então, por causa dessas... Então, veja, eles eram os politais, mas eles, tudo bem, não tem que ser cidadão helênico, cidadão grego, porque vai ter que renunciar às suas culturas, às tradições, todas, né? Praticamente. Mas aí eles ficam numa situação difícil, porque vai depender do monarca reconhecer ou não direitos dele, deixar eles se organizarem, eles terem lá a cultura diferente deles, no meio daqueles povos, né? Principalmente povos que estão aderindo totalmente à cultura grega. Então, por causa dessa situação, os judeus de Alexandria procuraram reconhecimento social através da produção literária, na qual desejavam mostrar o valor de seu povo. Eles ergueram altos voos na filosofia para mostrar, através de explicações alegóricas, provenientes principalmente do estoicismo, o valor das suas escrituras e dos seus antepassados. Um fator muito importante foi o surgimento da versão grega das Sagradas Escrituras, a Septuaginta, a qual foi terminada durante o reinado de Ptolomeu VI. Então, essa Septuaginta que vocês viram aí, o Jackson mostrando na apresentação da biblioteca, né? Então, a tradução da Bíblia hebraica para o grego, acrescida de uma literatura que eles produziram lá na diáspora, já em grego, né? Então, eles produziram uma literatura escrita em grego, influenciada pela cultura grega, e anexaram essa literatura aos livros originalmente escritos em hebraico, que eles haviam traduzido para o grego. Então, a Septuaginta foi uma necessidade urgente. Bom, essa terceira parte aqui seria só uma, mas por questões metodológicas, eu resolvi dividir um pouco, porque é sobre a produção literária. Agora, para não ficar muito confuso, tem uma produção literária a favor e uma produção literária contra, então eu dividi em duas partes, mas no artigo ele merece ficar como sub-itens do mesmo ponto, né? Então vamos lá. Os diálogos, né? A produção literária que vai justificar. Então veja só, como eu vou depender de cada monarca para reconhecer ou não o meu valor, eu tenho que produzir uma literatura que justifique que a minha cultura é boa, né? Ela não é uma coisa bárbara, primitiva, né? Que exótica, diferente, que não cai bem à mentalidade grega.
Porque aí, dependendo de quem assuma o poder, tendo essa literatura que mostre o valor da minha cultura, das minhas escrituras, então eu posso já ter uma justificativa, mostrar que vale a pena nos aceitar bem dentro do Império, certo? Então, aí vamos à produção literária. Durante o governo dos Ptolomeus, no Egito, eles estão em Alexandria, a maior parte dessa literatura é uma literatura que surge em Alexandria, e eu tomei aqui somente algumas que são úteis, né? São muito citadas ou supostas no Novo Testamento. Então, a dinastia dos Ptolomeus no Egito se estendeu de 305 a 30 a.C. Contudo, sobre a terra de Israel governaram somente até o ano 198, quando se deu início ao domínio seleucida. Então, os Ptolomeus governaram Egito e aquela parte sul da terra de Israel, onde estavam os antigos exilados que voltaram do Egito, seus descendentes. Mas eles perderam este domínio na terra de Israel, eles perderam para os seleucidas e ficaram mais restritos àquela região do Egito. Então, a identidade judaica na diáspora helenista foi mantida em grande parte através da ética e da piedade, da religiosidade dos judeus. Enquanto que para a maioria dos gentios o pensamento judaico soava como um fenômeno estranho, alguns simpatizavam com muitos códigos éticos da lei mosaica. Vários aspectos da lei encontraram um público receptivo entre os gentios, em parte por causa da decadência moral das divindades helênicas, mas também porque foi se desenvolvendo uma crescente admiração pelo monoteísmo. Então, as divindades gregas, macedônias, elas tinham menos moral do que o ser humano, né? Então elas foram caindo em decadência. Então, a influência que o helenismo exerceu sobre os judeus de Alexandria foi notável e durou por muitos séculos, mas foi expulso do acampamento. O judeu gosta de dizer assim, a ortodoxia, porque o judeu não tem ortodoxia, ele tem ortopraxia. É estranho dizer judeu ortodoxo, porque assim, o que ele tem é, você pratica o sábado, você pratica a circuncisão, você pratica os mandamentos de Moisés, então é mais uma ortopraxia do que uma ortodoxia. Num contexto plural de judaísmo, era louvável, incentivável a diversas hermenêuticas dos textos bíblicos. Depois da destruição do Templo de Jerusalém, é que surge essa questão de judaísmo formativo que quer impor uma única hermenêutica dos textos, né? Mas eles chamam de acampamento, o arraial, o acampamento judaico, que antigamente no deserto se referiu às tribos. Agora quer dizer, você é um dos nossos ou você não é um dos nossos. Essa exclusão do acampamento seria no catolicismo a excomunhão da comunidade. Então, essa literatura produzida pelos judeus helenistas foi expulso do acampamento judaico, pelo sentimento nacional despertado na revolta dos macabeus durante a dominação seleucida sobre a terra de Israel. No Egito, ao contrário, as comunidades judaicas rabínicas floresceram e deixaram vestígio de que estavam entre os movimentos que fizeram de Alexandria um grande centro cultural. A primeira preocupação dos judeus alexandrinos foi produzir obras literárias através das quais poderiam explicar seus costumes e religião, de modo a serem aceitos pelos gregos. Ao enfatizar os valores comuns e minimizar as práticas exclusivas do judaísmo, como a circuncisão, os judeus helenistas tentaram apresentar, através de vasta produção literária, a própria religião como algo universal. Mas muitos judeus helenistas foram além dos limites de sua própria literatura e imitaram as obras de escritores gregos no domínio da história, da poesia e da filosofia, como, por exemplo, os escritos sapienciais. Para a fé judaica, mesmo sob influência grega, a sabedoria não era compreendida como sendo o resultado da especulação intelectual apenas, mas relacionada, ou melhor, derivada da sabedoria divina e, portanto, automaticamente vinculada ao agente pelo qual Deus tinha dado ordem ao caos primitivo.
Se a sabedoria era o princípio ordenador do cosmos, então adquirir sabedoria significava ter diretrizes para uma vida ordenada em harmonia com o cosmos. A palavra hebraica para sabedoria, Rokhmah, ou Rokhmah, e está relacionada a uma raiz que significa habilidade e sugere habilidade para viver. O sábio era alguém que possuía maturidade ou sabia viver bem e devia transmitir esse conhecimento a outras pessoas. As preocupações dos sábios judeus eram, em grande parte, relacionadas com a vida cotidiana, e os ensinamentos tendiam a ser profanos, seculares. Em termos gerais, os ensinamentos da sabedoria judaica são práticos em vez de teóricos, universalistas e não nacionalistas, humanistas e não teológicos no sentido de apologia religiosa. A religião não era negligenciada, ela apenas não era um enfoque dessas obras. Então, são obras que várias estão na Bíblia, mas elas não têm conotação religiosa. Por exemplo, a gente pega o livro dos Provérbios, está lá ensinando a se comportar bem à mesa, cuidado se estiver entre os poderosos, você não seja arrogante, não queira ser mais do que ele, tem todas as coisas, aqui tem que cumprir os provérbios. Então, entre as produções literárias dos judeus helenistas, destacam-se as seguintes obras, que são algumas que não dava para ver muita coisa, então, aquilo que eu trabalho. Então, o Sirácida ou Eclesiástico. O interessante do livro, que é chamado de Sirácida, é que ele surgiu em hebraico. Aqui só uma nota de rodapé que eu não fiz aqui. Ele surgiu em hebraico e, posteriormente, ele foi traduzido para o grego. Após a destruição do templo, houve uma necessidade de ver que livros são para os judeus livros sagrados. Tem um tratado do Talmud chamado Yadaim, quer dizer as mãos, né? Por que um tratado sobre o livro é sagrado ou não é sagrado chama-se mãos? Porque eles não tocavam diretamente no livro sagrado, eles usavam o véu meral ou o talit para segurar, não tocar com as mãos o livro sagrado. Então ele dizia o sagrado, ele mancha as mãos. Então, a pergunta para saber se um livro é sagrado ou não é: este livro mancha as mãos? E aí os rabinos iam dizer se mancha ou não mancha as mãos. Se mancha as mãos, deixa as mãos manchadas, significa que o livro é sagrado, é inspirado e é canônico. Né? Então, quando eles perguntam sobre o livro do Ben Sirac, eles dizem assim: esse livro não mancha as mãos, quer dizer, não é sagrado. E por quê? Porque ele é usado pelos meninos, que são os hereges. Os hereges são os cristãos. Né? Então, ele recebeu até o nome de Eclesiástico, que quer dizer o livro da igreja. Era o principal livro da igreja. Era um catecismo dos primeiros cristãos. Evangelizava um gentio, mas o gentio entrava na comunidade cristã com toda uma mentalidade libertina e várias outras coisas que ele trazia da cultura dele, do estilo de vida dele. Então, como orientá-lo a respeito de como ele deve se comportar ou não? Tomem, vale esse livro aqui. Esse livro tinha o resumo da escritura, né? Esse livro tinha todos os códigos de ética, comportamento, etc. Então, passou a ser um livro bem utilizado pela igreja. Então, é muito interessante a tradução desse livro para o grego, que é feito pelo neto do autor, né? Porque o neto, que é o tradutor, escreveu um prólogo. E nesse prólogo ele dá dicas da época, né, em que o livro está sendo traduzido, e também dá dicas da época de quando foi escrito e por que se traduz. Então ele diz que traduz o livro porque é uma sabedoria muito profunda que deve ser lido por todos os judeus, e muitos não têm mais o idioma hebraico, e também deve ser lido pelos gregos. Os gregos poderiam gostar muito desse livro, né? Então tem vários conselhos, né,
tem a personificação da sabedoria, não é? No capítulo 24, é muito interessante. Né? Aí quer café. Deixa o café aqui que eu estou nervosa, para me acalmar. Por isso que eu pedi. Sim. O café é estratégico porque ela está. O café é estratégico. A gente diz o livro. Diz o livro dos provérbios, quando a gente está no meio de pessoas poderosas, a gente tem que saber o que fala, de preferência identificada de boca fechada. Então, esse livro se tornou muito importante para os judeus helenistas. Eu gosto disso aqui porque é conversa livre. Então, o outro livro é a Sabedoria de Salomão. Né? Que esses livros todos têm, que é assim, gregos, se vocês têm Sócrates, nós temos Salomão. Está entendendo? Vocês têm Sócrates, nós temos Salomão. Então eu tiro Salomão do contexto histórico dele, que foi um rei sem vergonha, desculpe aí, que oprimiu o seu povo da mesma forma que os antigos faraós oprimiam os semitas lá altos impostos, corvéia, não é? Construiu palácio, construiu o templo para o Deus de Israel e o templo para as divindades. Salomão não construiu só um templo, construiu vários templos, o do Deus de Israel e o das divindades das esposas. Mas aí esses sábios alexandrinos, eles tiram o Salomão do seu contexto histórico. O Salomão histórico desaparece e surge o sábio, o filósofo maravilhoso, esplendoroso Salomão, que vai concorrer com Sócrates, porque nós não podemos ficar menor do que os gregos, está entendendo? Então, quase todos os livros sapienciais são atribuídos a Salomão, então, senão não é chique. Então, tem a Sabedoria de Salomão, não é? Que foi escrita originalmente em grego. Olha, o Firasta foi traduzido, já a Sabedoria já surgiu em grego, né? Por um judeu da diáspora versado na língua grega, que assimilou a cultura helenística, as quais, também não só a cultura, as formas literárias, né, as ciências, o culto à beleza, o culto da arte, as disputas esportivas, tudo isso está dentro do livro da Sabedoria. Agora, o interessante é que no livro da Sabedoria, a concorrente da sabedoria não é a ignorância, não é a insensatez. A concorrente da sabedoria, que é diferente de todos os outros livros sapienciais, a concorrente da sabedoria é a idolatria. Por quê? Porque, segundo a concepção hebraica, a verdadeira ordem é Deus Criador, o ser humano, seu representante na terra, e as outras criaturas por último. Então a escala hierárquica é essa, né? Isso aqui é harmonia. Agora, se eu adoro o sol, a lua ou qualquer outro elemento, eu faço uma inversão na ordem. Aí os seres da natureza ficam em primeiro lugar, no lugar da divindade, o ser humano fica a serviço dos seres da natureza e Deus desaparece. Então o inverso da sabedoria é a idolatria, para o livro da Sabedoria, né? Então, o autor demonstra sentimentos benévolos para com os gentios, todavia está solidamente ancorado na tradição religiosa de Israel. É um convicto monoteísta, tem horror ao politeísmo e à idolatria, despreza o laxismo e a imoralidade dos pagãos, sente orgulho de pertencer ao povo eleito, etc. Então tem muita coisa. Agora, o chique mesmo, que vai depois ser usado muito, é o pressuposto por Paulo e pelos textos do Novo Testamento, é o nosso amigo Fílono de Alexandria. As pessoas o conhecem como filósofo, mas na realidade ele pode ser classificado entre os historiadores, dependendo de como a gente pensa o que seria historiador naquela situação, naquela época e naquele contexto, né? Então, qual é o objetivo de Fílono? É fazer a apologia do judaísmo perante a cultura grega. O objetivo principal dele é esse. Então, ele vai apresentar o judaísmo como uma tradição venerável da antiguidade, que longe de ser um culto bárbaro de uma tribo nômade oriental, como pensavam alguns gentios, ao contrário,
Com sua doutrina monoteísta, os judeus haviam antecipado os princípios da filosofia helenista. Vai dizer, nós viemos primeiro. E quando vocês, helenistas, aprenderam isso, Abraão já sabia. Vocês aqui não sabiam dessa, né? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer com que o helenismo seja uma coisa posterior. E o judaísmo é que é a nata da filosofia. Vamos lá. Faz um malabarismo, mas ele consegue, né? Então, Fílon apresenta os costumes judaicos considerados pelos gregos como primitivos ou exóticos, né, através de metáforas como circuncisão do coração, que Paulo vai usar muito, né, circuncisão do coração na busca pela virtude. Não vai ser só a circuncisão, mas vai ser uma metáfora de uma ascese, né? Também ele vai apresentar o Logos, a razão, e a sabedoria, a Sofia, como emanações do Deus de Israel. O alexandrino assumiu a tarefa de mostrar como Deus tinha constituído o mundo material e espiritual através dos patriarcas e da lei mosaica. Conforme Fílon, Abraão teria sido um modelo de filósofo judeu alexandrino. O primeiro patriarca era muito diferente dos judeus de Israel. Você vê que quando Paulo vai enfatizar Abraão, ele já tem uma mentalidade que é própria do judeu helenista. Enfatizar Abraão, dizendo Abraão foi um verdadeiro judeu. Por quê? Porque Abraão não cumpria a lei de Moisés. Ele não era legalista. Nem existia a lei de Moisés. Então, enquanto os judeus que estão lá na terra de Israel enfatizam Moisés, os judeus alexandrinos enfatizam Abraão. Então, o Abraão vai ser, então, um filósofo à maneira como deve ser um filósofo judeu alexandrino, né? Então, a fidelidade de Abraão não era, primeiramente, a lei mosaica, mas a lei natural escrita na consciência humana e descoberta pela contemplação filosófica. Ora, Paulo também vai dizer depois que os gentios não têm a Torá, não têm a lei de Moisés, mas eles têm a consciência, têm a lei natural. É uma tendência da filosofia e da historiografia judaica helenista da época. O outro, Flávio José, historiador com sua permissão, pode usar, judeu, que naquele tempo era assim que se entendia, que relatou a destruição do templo de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Sua obra, Antiguidade Judaica é uma das obras principais, tem muitas obras também. É uma narrativa da história dos judeus desde o início até o tempo no qual vivia o autor. Essa obra foi escrita com o objetivo de conseguir o respeito dos eruditos romanos para com os judeus. Com finalidade apologética, Flávio José consagra 11 capítulos das Antiguidades Judaicas à figura de Abraão. Apresenta-o como um filósofo muito sábio. O patriarca teria descoberto o monoteísmo contemplando os astros, que, aliás, a astrologia, que era sinônimo de astronomia, era muito respeitada em Alexandria nessa época, era um grande saber, né? Ele também teria sido o precursor das ciências, pois teria ensinado aos sábios do Egito a astrologia, que é a astronomia, e a aritmética, né? Então, eles fazem uma coisa interessante, um malabarismo, porque, assim, lá no texto bíblico, Deus diz assim, Abraão, para de se centralizar no teu problema, olha as estrelas, né? Aproveita daí, você terá uma descendência igual, né? Você não pode contar as estrelas, então você também não vai poder contar a sua descendência. Ele pega essa deixa e diz, tá aí, o pai Abraão era um astrólogo, um astrônomo, conhecia as ciências dos astros, né? Ele já o transforma num judeu alexandrino da época, certo? Então, Abraão sabia tudo isso. Quer dizer, Abraão foi ao Egito fazer uma visita rápida e depois teve que ser expulso de lá, porque o faraó se apaixonou pela mulher dele. Mas isso aí é contado de outro jeito. Abraão foi lá no Egito, olha, na atual Alexandria, para ensinar ciência para os egípcios. Então, coloca Abraão acima de todos eles, né? Bom, agora são as tensões. Isso aí tudo é para eu justificar minha cultura e tal, as tensões. Veja só, em 198 deu-se início o domínio seleucida sobre a terra de Israel. Para os judeus, a pior fase dessa dominação foi o período governado por Antíoco IV,
cognominado Epífanes. Antíoco IV chegou ao poder após uma fase conturbada de dívidas com Roma, de revolta dos súditos por causa dos altos impostos e de assassinato pela sucessão ao trono. O novo soberano estava determinado a resgatar a perda de prestígio e de poder militar, econômico e territorial. Para fortalecer os laços políticos, religiosos e sociais, resolveu impor a religião e a cultura helênica, entrando em conflito violento com os judeus anti-helênicos de Judá. Então, até então, a religião não era obrigatória, a religião helênica. Eles eram convidados, eles eram seduzidos, era mostrado que a religião dele, a cultura dele, dos judeus, era uma coisa primitiva, uma superstição, uma coisa que deveria ultrapassar. E que eles deveriam ser modernos, aderindo à cultura helênica. Mas era só uma proposta. Com Antíoco IV, torna-se uma imposição. O judaísmo é proibido. Todas as práticas judaicas são proibidas. Né? Nessa época, novos textos foram acrescentados em alguns livros bíblicos com o objetivo de manter a fidelidade à aliança. Um exemplo disso é o livro de Esther, o qual exalta uma heroína judia que salva o povo da perseguição e se deleita com a vitória judaica sobre o inimigo. A referência aos judeus dispersos denuncia um substrato do período grego. Além disso, o enredo é um lembrete ao povo fustigado pelas grandes potências da possibilidade sempre presente de perseguição por um tirano. Não necessariamente um rei, mas por qualquer um que exerça algum poder. Então, o lembrete é: toma cuidado com o estrangeiro. Ele pode te causar um grande dano, não só a você, mas todo o povo, por causa de uma atitude sua, uma atitude mínima. No livro de Esther, o parente de Esther lá, o Mordecai, o Mardoqueu, ele não se verga, né? não faz a reverência ao general Amã, e por causa disso todo o povo pode ser morto. Então, há também o livro de Daniel, escrito por um grupo de judeus em torno de um mestre do qual o livro recebeu o título. É uma pseudonímia, não é? Atribui ao antigo sábio chamado Daniel. Eles produziram, esses judeus participavam desse grupo, eles produziram essa literatura por volta de 167 a 164, durante a perseguição de Antíoco Epífanes. Mas esse acontecimento foi estrategicamente transportado para uma época anterior do Império Babilônico. Então, eu coloco no livro tudo que está acontecendo na minha época, mas eu faço de conta que isso aqui não está acontecendo agora, mas numa época bem antiga. Certo? Uma criatividade própria da literatura apocalíptica. Né? É muito interessante. Então, a narrativa começa com o exílio da Babilônia, durante o qual alguns jovens pertencentes a famílias nobres judaicas são introduzidos na sabedoria local com o objetivo de servirem ao rei. Aí já diz assim: você toma cuidado, você adere ao helenismo, às vezes por questão de conveniência, né, porque você vai participar da corte, você vai ter amigos lá, mas cuidado, se você quiser ser fiel à sua religião, você pode ser posto na fogueira, ou melhor, lá dentro lá da coisa que o Daniel foi posto para ser queimado, né? Mas o monarca mandou, então veja só, o monarca mandou fazer uma estátua de ouro, a qual os dignatários do rei deveriam adorar na cerimônia de inauguração. 4 jovens judeus, dentre esses jovens que foram colocados para ser educados na corte, se recusaram a prestar culto à estátua e foram lançados em uma fornalha ardente, mas saíram ilesos por causa da proteção divina. Outro relato que denuncia os conflitos com Antíoco IV é o episódio no qual o rei decreta uma proibição de se adorar qualquer deus durante 30 dias. Olha isso aqui, gente. Jamais o monarca naquela época iria proibir se adorar qualquer divindade durante, nem que fosse um dia do ano. Porque tem a proibição de adorar o Deus de Israel. Mas ele não pode dizer tanto isso. Daniel desobedece e é lançado aos leões, que nada lhe fazem. O rei reconhece o milagre e exige que todos os súditos adorem o Deus de Israel. Enfim, o livro de Daniel é o expoente de uma literatura de resistência que visa manter a fé em momentos de grandes perseguições. A obra deseja incutir no leitor que, apesar de todas as dificuldades, quem é justo e reto sempre sairá ileso e o império opressor terá que reconhecer o poder de seu Deus. Tudo gira em torno da guerra entre o império opressor e o povo eleito,
terminando com a vitória de Deus através de Israel sobre todas as nações da terra e a instalação do reino que não terá fim. Também os livros dos Macabeus, é interessante, os livros dos Macabeus agora são escritos originalmente em grego. Dizem que foi escrito em hebraico. Nossa, não necessariamente, não parece uma tradução, né? Também os livros de Macabeus se configuram como literatura de resistência ao helenismo. O primeiro livro dos Macabeus foi escrito provavelmente em torno do ano 100 a.C. e narra a campanha de Antíoco IV para impor a helenização sobre os judeus e a consequente sublevação daqueles que se mantiveram fiéis às tradições religiosas dos antepassados. Matatias e seus filhos se convertem nos autores principais da unificação do povo em resistência contra os planos do dominador estrangeiro. Contrário ao que se pensa, o segundo livro dos Macabeus não é a continuação do primeiro. Escrito entre os anos 125 a 63 a.C., o livro tem por objetivo enfocar o templo de Jerusalém, sem, contudo, relatar a rebelião contra os gregos. Seu centro é a festa da dedicação do templo após sua restauração e a interminável luta para manter pura a religião monoteísta. Algumas doutrinas presentes nesse livro estão nos textos do Novo Testamento, como a intercessão dos fiéis e a ressurreição da carne. Então agora está para a gente fechar. Tanto a abertura dos judeus helenistas aos gentios, quanto o fechamento dos judeus da terra de Israel aos gentios, esteve presente no início do cristianismo. As tensões entre Jesus e seus contemporâneos eram resultantes do modo de compreender as pessoas como puras ou impuras, tanto por parte dos ortodoxos de Jerusalém, quanto pelos galileus. Veja, Jesus é galileu. Na Galileia tem muito contato entre os gentios, é a Galileia das nações. Então eles têm uma abertura, os galileus têm uma abertura à mentalidade gentílica, aos gentios, sem contudo ser totalmente assimilado. Eles mantêm o núcleo da religião dos pais, dos patriarcas, enquanto que os de Jerusalém têm um fechamento aos gentios, a não ser os saduceus que ganham com isso, porque a aristocracia sacerdotal que resolve as questões religiosas em nome do Império Romano, enquanto que o procurador resolve as outras questões. Então, será que pode vir alguma coisa que preste da Galileia? Lá eles não estão todos misturados com os gentios? Então, quer dizer, quando a gente vê as tensões de Jesus com esses que estão fechados às pessoas, fechado aos gentios, fechado aos chamados pecadores, aos chamados publicanos, a várias situações, não é uma coisa que tenha surgido ali, é algo que faz parte de um desenvolvimento histórico. Alguns tipos de judeus que têm abertura para o diferente, né? Tem abertura até para o gentil, vai ter abertura também para quem peca, vai ter abertura, né, para outro tipo de pessoa. E há aquele judeu que está lá no centro do olho do furacão de combate ao Império Romano, que é também a Jerusalém. Você pode ver que também há os rebeldes que são da Galileia. Nem todo galileu vai ser tão assim aberto ao governo dos estrangeiros, dos romanos, né? Certo? Então Jesus ele tem muitas atitudes que são subversivas, quer dizer, ele não está aceitando a dominação estrangeira, mas ele não está, por causa disso, se fechando aos gentios, aos que são chamados pecadores, porque aqueles que são chamados pecadores, eles são considerados, classificados como pecadores por causa da dominação estrangeira também, porque eles são miseráveis, porque eles tiveram que se prostituir, não é? Certo? Então, tantas mulheres prostitutas. Por quê? Porque há dívidas e as pessoas têm que pagar os tributos. Então, está aqui a minha filha. Então, por que há tantas prostitutas no Novo Testamento? Era um caso da gente se perguntar, certo? Então, ele não adere à cultura, mas ele não tem esse tipo de fechamento, certo? Então, concluindo aqui. Também as querelas entre Paulo de Tarso e os judaizantes sobre o ingresso de gentios na comunidade
cristã, que ainda não é comunidade cristã, é o movimento de Jesus, né? Sem a exigência da circuncisão, também é decorrente dessas antigas tensões. Além disso, a literatura da diáspora helenista foi bastante retomada e aprofundada pelo cristianismo das origens. Contudo, os textos do Novo Testamento fazem o meio termo entre a condenação e a assimilação da cultura helênica pelos judeus. A literatura neotestamentária, ao contrário do que muitos pensam, não é totalmente helênica, mas condena várias práticas gentílicas, como a degradação familiar, sexual e social, como bem demonstram as cartas atribuídas a Paulo e as cartas universais. Também não há uma tentativa de transformar Jesus em um filósofo ou herói grego, como fizeram os helenistas com as figuras de Abraão, principalmente, e de Moisés. No entanto, o Novo Testamento se serve da Septuaginta, das doutrinas e do universalismo dos livros produzidos pela literatura da diáspora helenista. Obrigada. É raro a gente encontrar um evento britânico em termos de horário, mas é exatamente assim que nós estamos, isso é muito bom. Então, como determina a nossa programação, nós vamos agora para o intervalo. Depois do intervalo, retomamos com a conferência do professor Manuel Hurtado, e aí sim teremos o debate. Então vamos ao intervalo de quantos minutos? 20. 10 minutos? 30 minutos. Intervalo de 30 minutos, em seguida retornamos. 30 minutos, é 20 minutos, não? É 20 minutos. 30, muito tempo. Só um instante, por gentileza, só passar dois informes antes de irmos para o intervalo. Nós queremos ressaltar a presença do professor Venceslau Jales, aqui nosso professor aqui do curso de Filosofia da UES. Muito bem. Obrigado pela presença. E também nós queremos só divulgar algumas publicações dos nossos professores conferencistas que estão aqui conosco. Aqui, publicação de Maíla Luzia Pinheiro de Andrade, esse Faço Novas Todas as Coisas, uma teologia apocalíptica. Publicações do professor Valmor da Silva, ao apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, uma teologia paulina. Também, juntamente com Pedro Vasconcelos, Caminhos da Bíblia, uma história do povo de Deus. Publicação do professor Manuel Hurtado, Deus, não sei nós, a unidade de Deus para pensar Deus e os pobres da terra. São reflexões e você pode encontrar pelas edições Loyola. E outra publicação dele, que seria a Encarnação, debate cristológico na teologia cristã das religiões, pelas edições paulinas. Temos também a Revista Bíblica Brasileira, do autor, nosso fundador, Padre Caetano Minetti Schles. Então, muito do conteúdo que está aqui foi abordado pela irmã Rita na sua conferência. Então, você pode adquirir todos esses produtos aqui na parte da credência, aqui ao lado. E também, no final do evento, à noite, nós vamos ter a assinatura de alguns livros dos nossos professores conferencistas. Então, nós podemos ir agora para o nosso intervalo. Muito obrigado. Impressionante como um público, uma turma extremamente disciplinada. Ele disse um minutinho, todo mundo parou. Todo mundo parou e olhou. E esperou, aguardou e terminou. Queria eu que fosse todo mundo sim da universidade.